Ok, irmãos, então nós estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. Eu vou pedir para alguém, se puder, dar uma olhadinha se a transmissão está acontecendo, né, normal, aí tanto no YouTube quanto no Facebook. Também vamos tentar compartilhar aí o nosso link. Eu vou colocar o link aí no chat. Eu vou pedir para os irmãos também compartilharem. Quem tiver também condição de compartilhar no WhatsApp, para poder os irmãos lá no grupo terem acesso, né? Vou compartilhar o link do YouTube também. Ok, compartilhei os links aqui. Irmãos, vamos começar então a nossa lição de hoje, né? Irmãos, nós temos caminhado na questão da exposição da lei, dos 10 mandamentos, e nós estamos no 3º mandamento da lei de Deus. Estamos no mandamento que veremos aí, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No Catecismo Maior, se você ainda não pegou, depois recomendo que pegue aqui o livrinho que tem a nossos símbolos de fé. Você pode acompanhar tanto os estudos de domingo, e eu também tenho usado o Catecismo Maior aqui na nossa lição da lei. No Catecismo Maior, na pergunta 111, está lá registrado o seguinte: qual é o 3º mandamento? No caso, é uma citação de Êxodo, né? O 3º mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então é esse o mandamento que estamos trabalhando. Eu vou ler alguns versículos aqui que o Catecismo cita para embasar a lição de hoje. Malaquias 2, de 1 a 2. Malaquias 2, de 1 a 2. O profeta Malaquias diz o seguinte: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não o ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, perceba, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então o Senhor está dizendo, através do profeta Malaquias, para os sacerdotes, que iria os amaldiçoar se eles não dessem honra ao nome de Deus. Então veja a seriedade de honrar o nome de Deus. Provérbios 30, do verso 7 a 9, é uma oração, né, do autor ali. Provérbios 30, do 7 a 9, é um pedido a Deus. Diz assim lá em Provérbios 30, do 7 a 9. 2 coisas te peço, não mas negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Então, o autor lá, o autor sagrado, né, ele está pedindo aí uma posição de equilíbrio, nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Então, tem o perigo da prosperidade e o perigo da pobreza, né? O próspero, ele é tentado a negar Deus, né? Deus, colocar Deus em segundo plano, negar o nome de Deus, questionar, né, quem é o Senhor, se orgulhar. E o pobre, ele pode profanar o nome de Deus roubando, né? Isso envergonha o nome de Deus, o furto. Salmo 8:1, perdão, esse verso aqui, ele fala do nome de Deus, mas é da lição anterior. Salmo 8:1, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, né? Então fala do nome de Deus. Irmãos, antes de entrar aqui na exposição da lei no catecismo, que vai ser a pergunta 113, na terça-feira, na reunião de oração, quem estava na reunião de oração pôde acompanhar, eu fiz um comentário sobre a pergunta 190 do catecismo, que é: o que pedimos na primeira petição?
da oração do Pai Nosso. Se você lembra a oração do Pai Nosso, o primeiro pedido dela é: santificado seja o teu nome. E é muito interessante a interpretação dos teólogos de Westminster dessa oração. Depois, terminando esses estudos da lei, eu devo fazer uma série sobre a oração do Pai Nosso, mas é profundo o que é dito ali, o que afirmamos, e nós estamos estudando a lei, e alguém que está ouvindo esse estudo pode dizer assim: poxa, mas isso não é legalismo, não? Os presbiterianos são moralistas, e lei não é coisa de Moisés, do Antigo Testamento. Alguém que está ouvindo esse estudo, alguém que não entende, nunca ouviu uma exposição da lei, pode estar interpretando que nós somos moralistas. E não, irmãos. Nós somos herdeiros da Reforma Protestante. Nós somos herdeiros da tradição agostiniana. Quem era Agostinho de Hipona? O doutor da graça. Então, Agostinho resistiu a Pelágio, que era um moralista. Agostinho defendeu a doutrina da graça, e Lutero, Calvino, na Reforma, eles retornaram a Agostinho. E eles eram teólogos, que enfatizaram a salvação pela graça. Então, nós não somos salvos pelas obras, nós não pregamos a lei como um caminho de salvação. Pelo contrário, o próprio catecismo, comentando o que nós pedimos na primeira petição, santificado seja o teu nome, nos diz que oramos isso, pedimos a Deus isso, para que Deus nos incline a santificar o nome de Deus, porque nós somos incapazes, indispostos. Nós somos indispostos. Entregues a nós mesmos, nós não queremos glorificar a Deus e santificar o nome de Deus. Nossa carne, o velho homem, aqueles que são crentes, tem o velho homem que resiste. E mesmo o crente, irmãos, não consegue santificar de modo perfeito o nome de Deus. É por isso que todo dia você deve orar, segundo o modelo da oração do Pai Nosso: Senhor, santifica o teu nome. Me inclina a desejar te santificar. Todos os dias nós temos que buscar a Deus, pedindo a Ele graça para viver. Tem uma frase aí que passou na minha linha do tempo aí esses dias, que eu já tinha visto, mas que me lembra isso que estamos dizendo, que é muito conhecida, muito famosa a conversão de Spurgeon, que ele se converteu ouvindo a pregação lá em Isaías, onde diz: olhai para mim e sede salvos todos os termos da terra. E geralmente a gente exalta os pregadores, e Spurgeon é o príncipe dos pregadores, e tem uma frase dele que diz assim: você que me ouve, eu continuo sendo um pecador, eu tenho que olhar para Cristo todos os dias, como eu olhei lá na primeira vez. Então, nós, os reformados, a teologia reformada, é uma teologia que enfatiza a graça, não o legalismo, não o moralismo. Nós precisamos da graça de Deus para poder honrá-lo de modo adequado, os seus nomes, seus títulos, seus atributos, para que possamos glorificar a Deus em pensamentos, palavras e obras. Então, tudo o que vamos falar aqui, temos falado e temos dito. Eu quero lembrar, vocês que estão aqui, os que ouvem também aí remotamente, lembrar que nós não podemos cumprir esse mandamento por nós mesmos, certo? Nós, por natureza, não conseguimos evitar esse pecado da língua. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é um pecado do coração, mas também da língua. Ou seja, por causa do nosso pecado, nós não preservamos a reputação de Deus como deveríamos. Porque esse mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ele nos ensina que nós devemos honrar o nome de Deus e a reputação do nome de Deus. Ok, mas o que é que vamos falar hoje aqui sobre os pecados proibidos no terceiro mandamento? Como é que quebramos esse mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Os pecados proibidos no terceiro mandamento, aí o catecismo vai dar uma lista. Nós não vamos ver toda a lista hoje, vamos ver um pedaço da lista, certo? Então, o pedaço que nós vamos ver aqui diz o seguinte: os pecados proibidos no terceiro mandamento são não usar o nome de Deus conforme se requer. Então, Deus, o nome de Deus, Deus é soberano. Ele diz, você vai usar o meu nome do jeito que eu quiser, não é do jeito que você quer, não. O nome é meu e respeite. Respeite o meu nome. Você vai usar o meu nome do jeito que eu quiser, não é de qualquer jeito, não. Então, isso é pecado, né? Isso é quebra do mandamento, né? Não usar o nome de Deus conforme se requer. Abusar dele pela menção ignorante. Abusar do nome de Deus pela menção ignorante. Vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia. Ou usar indevidamente os seus títulos, atributos, ordenanças ou obras pela blasfêmia ou perjúrio. Então, tem dois pecados aí, a blasfêmia e o perjúrio, que nós vamos ver hoje. Então, toda essa atitude errada do uso do nome de Deus, todo abuso, uso relaxado, supersticioso ou ímpio, dos nomes que inclui os títulos, atributos e ordenanças e obras de Deus. Irmãos, tem muitos versículos, né, estão citados aí, eu já li alguns versos, né, Malaquias 2:2, vou ler mais alguns. Então, a base, tem lá o Êxodo 20, mas em toda a Escritura vai haver referência a esse mandamento, né? Toda a Escritura vai falar para nós sobre esse mandamento. Paulo pregando em Atos 17:23, ele fala ali aos gregos, né, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é aquele que eu vos anuncio. Então, eles precisavam conhecer aqueles que eles adoram, né? Então, por isso que Paulo estava pregando ali o evangelho a eles. Malaquias 1:6-7. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Então, lá em Israel, os próprios sacerdotes estavam desprezando o nome de Deus. E Deus está usando aí uma comparação, né? O pai é honrado. E eu, né, que sou pai também. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais, em que havemos profanado? Em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Irmãos, vejam, o desprezo pelas ordenanças de Deus. O desprezo pelas coisas santas. Né? Nós devemos ter cuidado, porque ele está falando aí para os sacerdotes, né? Para nós, que somos como crentes, né? Cremos no sacerdócio universal de todos os santos, temos que ter cuidado, porque a gente vai, com o tempo a gente começa a tratar as coisas de Deus, se a gente não tiver cuidado, como coisas desprezíveis, ordinárias. Né? O que Deus ordena, Deus ordenou o culto, a pregação, Deus ordenou os sacramentos, então nós temos que honrar essas coisas, valorizar, não tratar como algo qualquer, secundário, nas nossas vidas. Então isso é desprezar, né, o que Deus nos deu para honrarmos, né, aquilo que comunica sobre Deus, comunica as obras de Deus, os feitos de Deus. No verso 12 do capítulo 1 de Malaquias, ele continua dizendo, mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Malaquias 3,14, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Veja, o pessoal estava dizendo assim,
Esse negócio de servir a Deus é perca de tempo, é inútil. Os mandamentos de Deus, esse negócio de separar um dia para Deus, o que é que eu ganho com isso, né? E isso, aquele povo tinha a lei de Deus, né? Era o povo de Deus. Imagina uma época secularizada como a nossa, né? Que as pessoas não creem em Deus, desprezam a Deus, né? Os preceitos de Deus. Então, nós como igreja, nós temos uma ordenança especialmente para nós de santificar o nome de Deus. É verdade que nós não conseguimos santificar de modo perfeito, mas isso não é desculpa para não buscarmos santificar o nome de Deus. Por mais que eu nunca consiga obedecer perfeitamente, Deus se agrada da nossa obediência, por meio de Cristo. Deus recebe, Deus espera de nós, que nós sirvamos Ele de coração, mesmo que seja uma obediência ainda falha, porque temos ainda o velho homem. Mas Deus contempla nosso coração aí e, por meio de Cristo, recebe a nossa obediência e a justifica diante dele. Em 1 Samuel 4, 3-5, nós vemos o exemplo de o uso superficial de uma ordenança de Deus, de um uso supersticioso do nome de Deus. 1 Samuel 4, 3-5. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do Senhor. Irmãos, a arca do Senhor, onde Deus se revelava, a arca levava Deus, o nome de Deus. E eles haviam perdido uma batalha militar para os filisteus. E aí eles disseram: traz a arca de Deus, traz a arca. E os sacerdotes trouxeram. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Eles estavam usando a arca, o nome de Deus, como um amuleto. Eles estavam em pecado, não queriam se arrepender e achavam que não, vamos colocar a arca aqui, pronto. Como alguns usam o nome de Deus como amuletos. Lá em Jeremias 7, 4-10, o catecismo cita ainda: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O povo confiava, nós temos o templo do Senhor, então vai ficar tudo bem conosco. Mas Deus diz: mas se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveres praticardes a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então, o povo estava em pecado, oprimindo, pecando, mas ele dizia: não, vai dar tudo certo. A gente é o filho de Abraão, é o povo de Deus, nós temos o templo do Senhor, nós estamos na Terra Santa, nós temos o rei ungido do Senhor, ou seja, confiando nessas coisas. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Era o falso profeta que incentivava isso. Os falsos pregadores que incentivavam isso. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Ao ver o que o povo fazia, quebrava a lei de Moisés, os 10 mandamentos, furto, adultério, idolatria, queimando incenso a Baal, depois vinha para o culto. É como o pecador que hoje, o nominalismo, o cristão nominal, o crente nominal. Lá no trabalho dele, ele faz tudo errado, mente, dá o jeitinho, rouba, comete o pecado do perjúrio, promete em nome de Deus e não cumpre, usa o nome de Deus em vão. E aí, domingo, vem para a igreja e acha que vai ficar tudo bem, mesmo que não se arrependa.
mesmo que não abandone o pecado. E diz, estamos salvos. Por quê? Eu tenho a carteirinha de crente, meu nome está lá no rol de membro da igreja. Estamos salvos, sim, só para continuarmos a praticar essas abominações. Então, a graça, irmãos, ela não é... Eu falei, né? Nós somos salvos pela graça. Nós somos reformados, teologia reformada, que enfatizou na Bíblia a graça de Deus. Mas a graça não é ocasião para pecar, não, para continuar no pecado. Deus está pronto a nos perdoar, Deus quer que nos arrependamos, né? Deus envia a palavra, a pregação com esse propósito, mas nós não podemos nos confiar, né, que cremos em Cristo de modo genérico, temos a Bíblia, temos uma igreja fiel, e continuar no pecado, não. Não devemos, isso aí é ilusão, certo? Isso aí não é o evangelho bíblico. 2 Reis 18:30, há um uso equivocado aí no nome de Deus, na boca de um ímpio, né, lá em 2 Reis 18:30. É um invasor lá que ia levar o povo para o cativeiro. Aí ele, querendo fazer medo do povo, eles disseram lá, o comandante lá de um exército invasor: nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então, esse pessoal lá achava que o povo de Deus era igual a qualquer outro povo e ia invadir, e Deus não poderia livrar ninguém da mão deles. Um uso errado do nome de Deus. O mesmo exemplo, Faraó, quando disse, quem é o Senhor? Êxodo 5:2. Que lhe ouça eu a vós e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então, o uso atrevido do nome de Deus, né, do Faraó. 2 Reis 19:22, né, diz lá, a quem afrontaste, de quem blasfemaste, contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos contra o santo de Israel. Então, quando aquele povo estava resistindo, ele era contra Deus. Em Levítico 24:11, conta a história ali de um jovem que blasfemou, né, e depois foi apedrejado, né? Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. Zacarias 8:17, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, perjúrio, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, às vezes, na cultura, as pessoas se acostumam a mentir, usar o nome de Deus em vão para mentir, achando que vai dar tudo certo, mas Deus disse que aborrece o juramento falso. Irmãos, aqui são os versículos, né, do que vamos falar, e agora nós vamos para a exposição do argumento, certo? Vamos expor o argumento. Aparentemente está tudo ok na transmissão, irmã Magnólia, irmã Soraya no YouTube e também no Facebook, aparentemente ok, certo? Então vamos seguindo aqui. Irmãos, então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que significa vão ou vaidade na Bíblia? Né? Então, temos que entender no original ali o que é que Deus nos diz, né, na Escritura, qual o significado ali no original. Então, segundo o comentarista aqui, o Voss, né, o Gerhardus Voss, essa palavra aparece 53 vezes no hebraico, e em 44 oportunidades é traduzida por vão ou vaidade. Às vezes a tradução ela não ajuda se você não entende o significado, né? E o significado é: Deus nos proíbe tomar o nome de Deus, né, e usá-lo de modo falso ou errado. Então esse vão aí não é como lá em Eclesiastes, né? O vaidade de vaidades, ali em Eclesiastes, a ideia de algo passageiro, efêmero. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão tem a ver com o uso falso ou errado, né, segundo a palavra de Deus. Que tipo de uso errado é feito do nome de Deus?
O nome de Deus é usado errado quando abusamos o nome de Deus de sua revelação de maneira vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia. Então, essa é uma característica do homem caído. Ele não teme a Deus, né? Ele não pode santificar o nome de Deus, ele não pode cumprir esse mandamento, o homem sem Deus, de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, porque eles não creem na autoridade das Escrituras. O incrédulo, né, o que faz parte, né, da sua constituição, daquele que é incrédulo, é que a relação dele com Deus e com a revelação de Deus é de incredulidade. Tem vários movimentos na história do cristianismo, racionalistas, né, como alguns ali frutos do iluminismo, o liberalismo teológico, que não acreditam em revelação, não acreditam em milagres, né, que Jesus morreu, ressuscitou, e isso dentro do campo até mesmo de uma teologia liberal, né, alguns que se acham teólogos, mas não creem na revelação porque são pessoas racionalistas, elas querem fazer a Bíblia e a incredulidade dialogar e querem que a Bíblia se adeque ao espírito do tempo, que é racionalista. Então eles ninguém nunca viu ninguém ressuscitar. Ninguém nunca viu milagre, um cego ver. Então isso é mito. Isso é mitológico. Então, aí começa a pesquisar contradições na Bíblia. E também tem a natureza caída, né? A natureza corrompida ainda. Então, o homem sem Deus, ele ignora a revelação de Deus, né? Ele não crê em Deus, no céu, no inferno, no juízo de Deus. E logo ele não vai ter preocupação em usar o nome de Deus, como vamos aprender hoje aqui, e se Deus permitir, na frente, com reverência, com temor. Ele é como Faraó. Quem é o Senhor? Quem é esse Senhor aí? Quem é? Para me dizer o que é que eu tenho que fazer. Assim é o homem aí, o ímpio, o homem desse tempo. Quem é Deus para dizer que eu não posso fazer isso ou aquilo? Né? Quem ousa, né? Então esse é o atrevimento aí do homem, né? Que se distanciou da palavra de Deus, das Escrituras. Então, mesmo os ateus e incrédulos usam o nome de Deus ainda, né? Ou por força de hábito, e aí usam sem reverência, sem temor, de modo trivial, né? De modo incrédulo, né? Então, mesmo o ateu, de vez em quando, ele não sei se é por jargão, por costume, mas eles citam, né, o nome de Deus nas suas bocas, né? Então, isso é um uso irreverente e profano. Outra maneira de usar o nome de Deus errado é fazer um juramento associado com algo pecaminoso. Então, a pessoa jurar que vai cometer um crime, um pecado, prometer que vai pecar, né? Isso é um uso errado do nome de Deus, é um abuso. O uso supersticioso, quando associa o uso de qualquer prática supersticiosa ao nome de Deus, como ler a sorte, magia. O uso ímpio do nome de Deus, certo? O uso ímpio do nome de Deus, como alguém que sofre uma calamidade, né, o ímpio, e amaldiçoa a Deus. Essas são formas de abuso, né, da autorrevelação de Deus. Uma forma de abuso, certo, irmãos? Outras maneiras de abusar o nome de Deus, né, é usar os seus títulos, né, de maneira irreverente. Irmãos, aqui o que a gente vai ver aqui, na verdade, tudo que tem a ver com a fé, a religião, a nossa fé, tem que ser usado com muita seriedade, com muita reverência, né? Então, essas expressões, até mesmo alguns jargões na boca de pessoas como toda hora dizendo o sangue de Jesus tem poder, sem necessidade, né?
o chefão, o cara lá de cima, né? Até mesmo algumas expressões, mas que são religiosas, né? Que nós usamos, as pessoas usam e nós acabamos usando, como vamos ver aqui, né? Sei lá, tudo é misericórdia, alguns estereótipos, né? Na nossa fala, que às vezes a gente passa batido até porque às vezes a gente confunde, porque nós estamos numa cultura de entretenimento, né, de brincadeiras, a gente quer às vezes descontrair. Só que, irmãos, com relação às coisas de Deus, nós devemos ter muito cuidado. O autor aqui acho que ele é americano, ele fala que lá na cultura dele as pessoas falam chagas de Cristo, e aí ele diz que é uma reverência irreverente e desleixada dos sofrimentos de Cristo no Getsêmani, né? Então, com relação à Bíblia, ao nome de Deus, aos atributos de Deus, todo tipo de expressão, às vezes não é nem uma expressão direta, mas que teve origem, né? Então, às vezes a gente brinca com essas coisas, né? Acaba que a gente transgride esse mandamento. Mas, irmãos, nós devemos ter seriedade. Os judeus, que eram a igreja do Antigo Testamento, tinham uma reverência altíssima pelo nome de Deus, ao ponto deles terem perdido a pronúncia do tetragrama, do nome pactual de Deus, né? Que a gente chama Jeová, mas por trás dessa palavra, a pronúncia ali do nome de Deus, quando ele falou a Moisés, eu sou o que sou, foi perdido porque os judeus nem pronunciavam. Eles pronunciavam Adonai, que era outro nome de Deus. Então, à luz até mesmo da prática, talvez, né, um excesso de zelo, e aí perdeu-se o nome de Deus. Mas o fato, irmãos, é que, de fato, assim, havia uma reverência extrema com o nome de Deus e tudo mais. Então, é pecado o uso irreverente. Estudando então esses mandamentos, nós temos que meditar na nossa vida, parar para pensar, né, como igreja, porque muitas vezes essas práticas que fazemos é porque é algo automático, né? É algo automático na nossa vida. Então nós devemos analisar e reformar, certo, irmãos? Então, pare para pensar, né? Reforme na sua vida qualquer tipo de uso vão e irreverente do nome de Deus. O que é a blasfêmia, né? O que é a blasfêmia? Blasfemar é chamar nomes ou usar linguagem ímpia contra Deus, ou seja, acusá-lo de impiedade, injustiça, falsidade. No Antigo Testamento, irmãos, a blasfêmia era punida de morte, apedrejamento. Levítico 24:16. Então veja que tomar o nome de Deus em vão não é algo assim, um pecado, uma coisa de pouca, assim, algo qualquer, certo? Não é algo, porque a gente pega os 10 mandamentos, muitas vezes a igreja, nós colocamos um peso, uma seriedade nos mandamentos, por exemplo, na questão sexual, ou o tirar a vida, o não matarás. Mas perceba que no Antigo Testamento a blasfêmia ela era punida com a morte, assim como o adultério, o assassinato. Então, blasfemar o nome de Deus é algo grave, né? E é por isso que nós devemos ter solenidade e reverência para com o nome de Deus. Como é que os homens blasfemam o nome de Deus hoje? Quando acontece uma tragédia, né, uma calamidade, as pessoas, por exemplo, essa questão, inclusive na questão aí do iluminismo, dessa coisa do racionalismo, né, as pessoas que são incrédulas, elas têm dificuldade, acabam blasfemando, porque não entendem a relação da existência de Deus e do mal. As pessoas acabam, quando acontece um tsunami, acontece uma calamidade, as pessoas blasfemam, cadê Deus? Porque se Deus, você está servindo a Deus aí, e como é que pode?
né? Que Deus é esse que permite o mal, né? Roubos, assaltos, violência. Que Deus é esse? Interessante, né? Eu estou revisando um pouco a história da igreja. O liberalismo teológico, ele, apesar de toda a incredulidade com relação à Bíblia, o liberalismo teológico pregava uma ética, pregava que Jesus era um mestre de moral, um mestre de ética. E aí eles estavam pregando lá e veio a Primeira Guerra Mundial. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo aquilo ruiu, né? Caiu por terra. Toda aquela pregação moralista, né? Aquela pregação de mera ética. Então, ao mesmo tempo, né? Isso causa uma confusão na mente das pessoas. Porque se Deus existe, como Ele permite uma tragédia como essas guerras mundiais? Mas, irmãos, para nós existe uma explicação bíblica. A queda, né, o pecado original, a depravação. Só que o homem que não crê na Bíblia, que não crê em Deus, o homem sem Deus, acaba que ele não crê nessas questões da queda, da maldade, do pecado, e o homem acha até absurdo. Acaba até resistindo e não entendendo a relação, né, que os teólogos chamam de teodiceia, que é a relação da existência de Deus e do mal ao mesmo tempo. Então, muita gente desafia a bondade de Deus ou o poder de Deus. Isso é blasfemo. Então, se Deus é bom, desafia Deus. O que Deus permite? Então, Deus não faz nada e Deus aprova o mal. E acaba buscando aí atitudes blasfemas. Michael Horton, no seu livro, né, comentando os 10 mandamentos, a lei da perfeita liberdade, a ética bíblica a partir dos 10 mandamentos, ele fala lá do caso do garoto, lá em Levítico 24. Né, um garoto foi apedrejado ali pela congregação. E é dito lá no verso 15, dirá aos filhos de Israel, qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Certo? Então, é pecado. Né? Claro que nós somos salvos pela graça, senão todos estávamos perdidos, porque nós não conseguimos santificar o nome de Deus. Né? Nós quebramos esse mandamento de várias maneiras, né? E nós tomamos o nome de nós carregamos o nome de Deus, né? E toda vez que você peca, eu peco, nós desonramos o nome de Deus. Toda vez que pecamos, né? Mas a lei é a lei, né? Existe a graça, o evangelho, a lei é a lei. Então, o pecado, né? O salário do pecado é a morte. Michael Horton diz o seguinte: em pouquíssimos círculos evangélicos, uma piada suja seria considerada apropriada. Então, em geral, os evangélicos resistem a essa comédia que está aí, né, mais grosseira. Mas ele diz, porém, expressões como bom Deus, Senhor de misericórdia, ó meu Deus, ocorrem em nossos círculos com frequência perturbadora. E ele diz que essa é uma forma, né, de blasfêmia para a qual exigia-se a execução no Antigo Testamento. Os judeus eram tão sensíveis quanto ao nome de Deus que nunca o pronunciavam e nem mesmo soletravam. Porém, hoje vejo camisetas sendo vendidas em convenções evangélicas com slogans como este sangue é para você. Aí ele disse que esse slogan é uma imitação de um comercial de cerveja. Esta Bud é para você. Então tem uma cerveja lá, tem uma propaganda. Aí a igreja pega e faz a mesma referência. Né? Essa é uma forma de baratear o nome de Deus. Né? Às vezes a igreja quer ser relevante, né? Interagir com a cultura. Mas às vezes o que nós temos feito como igreja é tomar o nome de Deus em vão. Então, pastor, mas a pessoa está ali na internet, ele vai ter mais repercussão, vai ter mais like.
né, visualização, se ele tiver uma linguagem mais assim forte, né, mas, irmãos, o Evangelho ele tem um aspecto de contracultura, né? Nós devemos obedecer a Deus antes do que agradar a homens, né? Não devemos agir por temor de homens ou querendo agradar homens. Então nós devemos ter muito cuidado, né, com essa coisa de fazer sucesso, de ser relevante, e principalmente quem é comunicador cristão, né, quem está aí na mídia, deve ter muito cuidado com isso, porque é muito fácil, né, quebrarmos esse mandamento e fica lá gravado, né, fica lá gravado, e isso acaba sendo um mau testemunho. Acaba tendo um efeito inverso, né? Acaba desonrando o nome de Deus. Então nós devemos preservar a reputação do nome de Deus. Sempre está tratando com seriedade. Então nós não devemos, irmãos, querer só tudo por meio do entretenimento, não. A gente tem que se purificar disso. Então as pessoas querem aprender teologia, mas só quer aprender teologia gargalhando. Só é bom quando o cara é um comediante, é um palhaço que está ensinando. Não, a gente quer conhecer o nome de Deus, é coisa séria. A doutrina de Deus, né, a verdade de Deus é coisa séria. Então, você quer rir, procure, é difícil, mas procure entretenimentos que não desonrem o nome de Deus, é lícito, né? Vamos separar as coisas. Tem a hora de buscar a Deus solenemente, com reverência, e tem a hora de rir. E nessa hora de rir, você tem que glorificar a Deus também ali. Então, se você vê que o nome de Deus, a maioria dos comediantes, eles usam de modo vão o nome de Deus. Então, em geral, digo que eu já tentei, mas é difícil. Até os crentes. Até os comediantes crentes é difícil. Então, o crente ele vai cortar, né? Ele vai deixar de assistir, de dar ibope para essas coisas. Então nós devemos... mas assim, então quer dizer que eu não posso me divertir? Pode. Né? Pode se divertir. Mas tem muitas outras coisas para você se divertir. Muitos outros assuntos, né? Cada profissão tem as piadas internas, tem outras coisas aí na sociedade, né, que você pode brincar, né? Eu tenho um grupo de ex-alunos do seminário lá, e colocaram uma foto de uma turma lá, e tinha uma brincadeira que faziam, né, com relação, aí eu citei isso lá no grupo de uns colegas, a gente riu, só quem entende é quem está ali, né? Então a gente faz piada, né? Não é que o crente não possa fazer uma piada, uma brincadeira, mas nós devemos ter cuidado, irmãos, né? de não tomar o nome do seu irmão. A brincadeira é assim, tem uma foto com os pastores, né? Aí é uma turma bem antiga, lá tinha muito verde o seminário de Teresina, tinha uns coqueiros assim. Aí quando a gente chegava no seminário, quando a gente era calouro lá, e pasme, existe esse negócio de calor em seminário também. Aí os veteranos diziam assim: o que é que tem de bonito nessa foto? Aí todo mundo ficava procurando, aí a resposta era os coqueiros, né? Aí ninguém acertava. Isso era a piada, era uma brincadeira, né? Com o pessoal lá, né? Uma brincadeira. Então, você pode ser bem-humorado, né? Você vê que não tem nada de mal, né? Na piada. Embora era uma pegadinha, né? Com os calouros, né? Para trollar os calouros lá no seminário. Então, não tem nada de errado, né? Você fazer brincadeiras com coisas que não sejam, que não tomem o nome de Deus em vão, certo? Mas aí, quando falamos disso, as pessoas vão resistir. E por que é tão sério, né? Por que Deus toma o seu nome de forma tão séria? Né? Será que Deus é um egocêntrico? O que é que ele perde, né, com isso? Michael Horton, ele cita um teólogo chamado Gary North no seu livro. Muito interessante o que Gary diz lá no seu material. Ele diz assim: um modo para o norte-americano moderno compreender esse mandamento
e nós também brasileiros, né, podemos entender também, é tratar o nome de Deus como uma propriedade de marca registrada. A pessoa não registra, né, uma marca, um nome, um título, né? Você não registra lá direitos autorais, né? Então, uma franquia, então ninguém pode usar aquilo ali, depois que você registra. Então a ideia é que Deus graciosamente licenciou o uso do seu nome. Então ele diz que o uso do nome de Deus não está liberado para domínio público, não. Interessante, né? Uma ilustração. Essa coisa do domínio público, um livro em domínio público é que você pode usar, copiar, compartilhar, está em domínio público. Mas existem materiais que não estão em domínio público. Então a ideia é que o nome de Deus, aplicando ao nome de Deus essa ideia, é que não está liberado. Né? É isso mesmo. Você não pode usar o nome de Deus do jeito que você quer. Nós já vimos, né? Não terás outros deuses. Então você não está liberado para ter vários deuses, né? Idolatria. Não farás imagem de escultura. Não está liberado para cultuar a Deus do jeito que você quiser. É do jeito que Deus quer, do jeito que a Bíblia diz. Né? Não pode ser por meio de imagem. E você não está liberado para usar o nome de Deus de qualquer maneira. E embora os ímpios não possam obedecer esse mandamento, porque estão mortos em delitos e pecados, pecam, estão debaixo da obrigação. Eles não conseguem, mas pecam. E nós, como igreja, devemos entender isso. Deus retém o controle legal sobre o seu nome e ameaça com penalidades sérias o uso impróprio, não autorizado dessa propriedade sumamente valiosa. Então é pecado. Né? Deus não tomarás, né? Não terás como inocente o que toma o seu nome em vão. Então, esse pecado será processado. Né? E o promotor, o juiz e o júri que obriga é Deus. Mas por que Deus, além de tudo, né, tem outro aspecto que o nome de Deus é tão prezado, né, nas Escrituras? Tem uma razão teológica. O nome de Deus, irmãos, é toda a informação, as doutrinas. O nome de Deus comunica doutrinas. Então, quando Abraão foi sacrificar Isaque e Deus impediu, ele disse, nesse monte o Senhor proverá. Né? Então, não sei se é Jeová Jireh, tem um nome lá. É um dos nomes de Deus. Né? Então, o nome ali tinha um conteúdo. Tinha um conteúdo no nome. Certo? E cada nome de Deus tem um conteúdo. Então, o nome de Deus transmite doutrina. E muita gente diz assim, eu quero conhecer Deus, mas não quero doutrina, teologia. Esse negócio de teologia, né, mata, letra mata, presbiteriano vai esfriar na fé. Irmãos, o nome de Deus é cheio de conteúdo, de doutrina. Não tem como conhecermos a Deus fora a sua revelação, os seus nomes. Então não dá para conhecer mais de Deus, né, sem conhecer os seus títulos, o seu nome. E o principal de tudo isso, né, é que no Novo Testamento fica claro que nós somos salvos invocando o nome do Senhor. E a revelação máxima é Cristo. Né? Então, veja, como é grave essa questão do nome de Deus, da resistência, da blasfêmia, do pecado contra o nome de Deus. Porque nós somos salvos invocando o nome de Deus. Então, todo esse desprezo pelo nome de Deus, toda essa atitude, né, ela é muito grave. Também nós, como filhos de Deus, a igreja, carregamos o nome de Deus, né, também. Nós somos o povo de Deus. Lá no Antigo Testamento, na Torre de Babel, aqueles homens queriam fazer o nome deles célebre, ser famosos. Nós não, nós carregamos o nome de Deus. Então, tudo que fazemos é para a glória de Deus. Se fracassamos também, o nome de Deus acaba sendo desonrado também. E por último aqui, antes de abrir para a pergunta, se tiver, o perjúrio. Perjurar, né? O que é perjúrio?
é fazer um juramento invocando a Deus como testemunha, mas sendo mentira. Certo? É sendo mentira. Então, tem várias maneiras que na cultura... e tem coisas, infelizmente, que há uma burocracia tão grande em algumas coisas, desnecessárias. Vou citar um exemplo aqui para você ver. Por exemplo, agora acho que até está melhor essa questão, mas para você transferir o documento de um carro, você tem que comprovar residência, né, no município. Né? Tem aquele negócio da placa do Mercosul, mas ele está vinculado ao município. Né? Então, um exemplo, vamos dizer que você precise fazer alguma coisa que tenha que declarar residência. Coisas desnecessárias, às vezes, nem precisaria disso. Aí muita gente vai ter que mentir, dizer que está num endereço falso, para poder fazer um documento. Alguém, às vezes, precisa ser atendido, mas ele não tem um comprovante de residência, ou então ele é da cidade, mas mora fora, mas tem residência. Então, assim, o mundo e a sociedade cria uma série de burocracias que tudo só funciona com mentira, com um jeitinho. E a gente, como igreja, os crentes, a gente acaba se acostumando com isso. Como se fosse uma coisa normal. Essas coisas, entendeu? Então, quando nós estamos diante das leis, né, de um tribunal, então, às vezes, o advogado vai lhe orientar, você está certo, mas você só ganha se mentir a causa. O juiz sempre dá ganho de causa para esse lado aqui. Você está certo. Você sabe que está certo. Mas você fica numa situação difícil. Eu já fui procurado, uma pessoa me procurou. Um irmão procurou, pastor, a pessoa está mentindo contra mim, lá na justiça, mas o advogado disse, é causa perdida. Eu estou certo, mas se não... Aí eu tive que orientar, né, a pessoa a não tomar parte na causa, né, e tive que orientar lá, mas a pessoa entendeu mesmo que é pecado. Por isso que ela procurou orientação pastoral, né? Porque a gente vive, irmão, numa condição, num mundo assim, numa situação terrível, né? Num cativeiro babilônico. Nós vivemos num cativeiro babilônico hoje. A igreja, né? Nós estamos como Israel estava na Babilônia, na Pérsia, as leis completamente pagãs. Né? E nós, como igreja, somos chamados a sermos um povo da verdade, né? De não sermos um povo da mentira, mas às vezes até mesmo os crentes, né, se acostumam com isso. Então, embora ninguém, o mundo lá, a sociedade não vai prender ninguém por mentir, mas de Deus está vendo. Né? Nós nos preocupamos diante do Senhor e o testemunho cristão. O perjúrio é um pecado comum nos dias de hoje? Sim, né, infelizmente. O perjúrio é muito comum nas cortes, né? Nas cortes aí, nos tribunais. Ele diz aqui, ele cita, né? Pessoas que viajam a outro estado para conseguir o divórcio. A cultura americana, né? Então, às vezes não podia, ele viaja, aí juram em juízo que fixarão residência naquele estado, mas depois que consegue o divórcio, sai do fórum direto para a estação ferroviária, pega um trem e volta às suas residências. Ou seja, mente para o juiz, né? Para conseguir o que quer. Mente para o juiz. Então, a gente acaba ignorando. O pessoal que vai para os Estados Unidos, né, para poder ganhar a vida lá, e mente, né? Tem um bocado de leis, né, lá, e fica lá clandestino, mentindo. Um bocado de crente lá, né, mentindo. Então, assim, tudo isso, irmãos, parece, quando a gente não estuda a lei de Deus, tudo isso, sim, são coisas que todo mundo faz. É normal. Porém, Deus é justo, é santo. Deus nos chama à obediência. Essas coisas não são insignificantes. Né?
dar a palavra e não cumprir, né? Prometer e não cumprir, certo? Quando você é um cristão, você leva o nome de Deus, você emite um cartão de crédito, estoura o limite e não paga. O nome de Deus é desonrado. O nome de Deus é desonrado diante da sociedade. Então, parece que não, fica lá, depois prescreve, depois de 5 anos apaga, lá no SPC. E o nome de Deus desonrado? E o pecado contra Deus? Inclusive, não sei como é que está hoje, porque eu não aceito mais proposta de fazer cartão de crédito, só quando eles mandam já e aprovam, né? Mas eu não faço. Mas eu me lembro que nas épocas que eu tentava, eles não queriam dar crédito para pastor, não. Então, eles devem ter uma estatística, um cadastro, onde deve ser recorrente pastor comprar e não pagar. Né? Pastor não tem emprego, né? Não tem vínculo empregatício, a gente não sabe como é. Na nossa igreja há uma seriedade na questão do sustento pastoral, mas sabe que muitas igrejas aí não têm. Então, eu imagino que às vezes a pessoa faz uma dívida até com boa intenção, né? Mas às vezes não compra no cartão, mas chega lá o amanhã e o dinheiro não cai ou alguma coisa. Né? Então, veja que tudo isso a gente tem que lembrar, irmãos, que nós levamos o nome de Deus. Você deu a sua palavra ali. Crédito é isso. O que é crédito? Quem lhe deu crédito confiou em você, no que você está dizendo. Né? Então, é muito importante, crédito é a reputação. Crédito é reputação. Né? Por que você está aqui me ouvindo? Porque você acredita que eu sou sério, que eu estou falando a verdade. Espera-se, né, que se você não acreditar, se você achasse que eu sou um picareta, você não faria o esforço de estar aqui. Né? Por que você vai para a escola, para uma universidade? Por que você paga um serviço? Porque você acredita que aquela pessoa vai prestar um serviço corretamente, né? Inclusive, quando você compra, você faz uma compra, hoje em dia, nesses negócios de cartão aí, desses aplicativos de pagamento, agora com a compra online, né? Aí, às vezes, você faz uma compra, aí o aplicativo mandou uma mensagem. Você recebeu mesmo? Deu certo o serviço? Se não, reclame, que a gente aqui intermedia. Tem uns aplicativos que fazem a mediação, porque tem gente levando calote, né? Pastor Jorge, lá em Morro do Chapéu, me disse que fez uma compra aí da China, não chegou, né? O pessoal às vezes envia, tem gente que tem vídeo aí, o pessoal enviando tijolo pela internet, né? Você faz a compra e chega um tijolão assim dentro da caixa, né? Então, você confiou, né? E é a questão de confiança. Então, a reputação do nome de Deus, nós levamos o nome de Deus. E quando pecamos, nós tomamos esse nome em vão. Né? Qual é a reputação do nome de Deus, né, na igreja, entre os cristãos hoje? Com esse desconhecimento da lei de Deus, a falta de ética, né, entre nós. Então, os crentes, né, nós devemos ser pessoas tementes a Deus e honrar a reputação do nome de Deus, né? E nós pecamos, infelizmente, e desonramos o nome de Deus, mas nos arrepender e não viver uma vida relaxada, né? Errou, se arrepende, pede perdão, volta à obediência, mas não viver essa vida sem ética, né? Sem temor de Deus, porque Deus, Ele, não é o que vamos falar hoje, né? Mas para concluir, o mandamento deixa muito claro, né? O Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Né? Então é sério, né? Tem algo que devemos zelar aí, que é o nome do Senhor. Irmãos, alguma dúvida, alguma pergunta, participação? Diga lá, irmã Elaine.
Então, a irmã Elaine perguntou sobre as músicas gospel, né, que citam o nome de Deus, mas acabam carregando conceitos heréticos, né, significados. Né? Então, irmãos, para nós, tanto a palavra quanto o significado é importante, né? Os dois são importantes, né? A palavra, ela carrega um significado, uma doutrina. Assim, minha irmã, em geral, se você vê que o conteúdo realmente é herético, você deve, de fato, não dar ibope para essas coisas. Mas, assim, isso é muito sutil, porque você pode interpretar, você pode, aquilo que Paulo diz, né, ouvir de tudo e reter o que é bom ao mesmo tempo. Existe um equilíbrio aí nessas coisas, né? Mas a gente acaba dando ibope, porque muita gente vai ouvir, vai ter milhões de visualizações lá nesse clipe herético. E muita gente vai só por causa da fama. Então, por exemplo, é a mesma coisa de... Tem autores que são ótimos, mas eles têm algumas doutrinas ruins. E aí a gente fica entre a cruz e a espada. Porque tem livros bons desse autor, mas a gente que é pastor fica com medo do pessoal começar a gostar daquele autor e acabar pegando o livro herético daquele autor. Né? Então, eu creio que existe um equilíbrio aí que é possível um cristão maduro usar, mas se a gente tem que olhar o nosso coração. Se há alguma origem de brincadeira, de zombaria, com, às vezes, outros cristãos, né, que são imaturos ou que têm doutrinas antiquadas, a gente brinca às vezes, né, essas piadas internas dentro do cristianismo com outros grupos, né, a gente tem que ter muito cuidado e nós, como comunidade cristã, alimentar, não tolerar essas coisas entre nós. Então, o que acontece é que a gente não tem a experiência de nos encorajar nisso. Então, entre alguns pastores que estudam a lei, né, alguns presbiterianos, no grupo de pastores, já percebi, entre alguns colegas, repreendendo algumas brincadeiras entre nós. Né? Isso é saudável, a gente não deve se ofender com isso. Então, talvez a gente deveria se abrir a isso. Irmão, essa música não é boa. Né? Ou então, cuidado, para a gente não dar ibope a essa pessoa que é profana. Irmãos, tem pregadores que são profanos e estão ganhando fama na internet. Até fama de reformado. E aí muita gente que não sabe nada da fé reformada vai achar que é aquilo ali, é ser reformado. Entendeu? Então, assim, eu creio que um crente maduro, ele tem condição de reter o que é bom, mas a gente fica nessa situação, né, de ter esse cuidado aí, porque é o nome de Deus e outras pessoas vão entender como. Então você entende, você tem maturidade para separar, para fazer a separação. Mas aí tudo isso entra, né, essa questão de um processo de maturidade. Eu acho que isso também é algo que a gente vai caminhando e aprimorando, a gente vai reformando a nossa vida. Então, por exemplo, teve uma época que teve a moda, né, dessas comédias, né, influenciada pelos Estados Unidos, comédia em pé, né. Eu vi que não dá eu não consigo assistir aquilo, né, não consigo, porque fala o nome de Deus, eles parecem que tem uma coceira na língua, e tem nada a ver, aí mete uma piada com igreja no meio. Mas a igreja, aquela outra igreja herética mesmo, mas acaba que, né, é ruim. Então, realmente assim, nós não devemos compactuar com essa superficialidade do meio gospel, né? Não devemos dar ibope para essas coisas. Eu entendo, irmãos, posso até mudar, mas que a melhor coisa que você faz é ignorar. Teve essa questão aí agora, né, até do Burger King aí e tal, eu sei que às vezes precisa uma apologética, mas você acaba dando, não falando disso aí, mas até mesmo falando de coisas do meio evangélico, você acaba dando ibope, porque a internet ela é nutrida por essas confusões, por essas tretas aí,
Então a gente tem que ter muito cuidado, porque esse pessoal às vezes quer isso, quer fama, repercussão. Então, às vezes a melhor coisa para Deus, né, para a honra de Deus, e a pior para esses artistas é o ostracismo. É você dizer, não quero saber, isolar mesmo. Porque você acaba, lá no Evangelho de João, nas cartas de João, João diz assim, se alguém vier até vós e não trouxer esse Evangelho, nem receba, não dê nem um copo d'água. Mas por quê? Por que essa intolerância, né? Porque assim, moço, quando você dá o like, você aprova, você dá ibope, você está indiretamente incentivando aquela pessoa a continuar fazendo aquilo. Sai o CD herético, todo mundo compra, os evangélicos compram. O CD gospel tal, todo mundo compra. Hoje não compra CD mais, né? Compra lá na internet, dá milhões de visualizações para aquele artista. Então, assim, ali você vai alimentar isso. Né? Então, tem essas ponderações aí, né? O equilíbrio e o autoexame. Eu creio que um crente maduro ele vai poder usar de maneira correta essas coisas, né? E ir caminhando e aprimorando o uso dessas coisas aí. Ok? Mais alguma pergunta, alguma contribuição, dúvidas? Diga lá, presbítero. Não. Certo. Isso. Isso é todo tipo de, né? São coisas, irmãos, assim que, como volto a dizer, como não há uma instrução na igreja sobre a reverência porque a gente enfatiza até o culto solene, mas a gente já está vendo que a solenidade é tudo que tem a ver com a relação com Deus, a Bíblia. Então, essas brincadeiras, esses memes que chamam na internet, né, que vira piada, isso aí primeiro que é pecado contra esse mandamento, e o pessoal acha que é bonito, que repercute, né? Deus, não, irmãos, isso aí é uma vergonha. Isso não condiz, né, para ver assim, é como, voltando só para passar a palavra para ele de novo, como a questão de fazer a imagem de Jesus. A imagem de Jesus nunca transmite realmente quem Jesus é. Então, esse tipo de ferramenta da brincadeira nunca vai fazer jus ao que Deus revela dele como a Bíblia, como a teologia fiel, né? Sim, prefeito. Tem que ter um autoexame aí dela, né? Assim. Isso é porque assim, falta no meio evangélico em geral, né? E nós nos incluímos nisso. Falta a ética, né, bíblica, fruto da graça também, entender a lei e a graça, e falta também o autoexame. A superficialidade é muito grande. Então, as pessoas elas têm uma boa intenção, eu vou evangelizar fazendo isso, mas erram o alvo, né? É pecado, o pecado é errar o alvo, né? Está errando o alvo. E às vezes não tem na irmandade ali daquela pessoa ninguém. E às vezes, se você, como alguém de outro, for falar, às vezes a pessoa, né, vai se ofender, achar que você é anticristo, né? Que você está querendo impedir o evangelismo dela, né? Então isso é bem complicado, né? Mais alguma dúvida, irmãos? Perguntas? Aqui no Facebook não vi nenhuma pergunta. Deixa eu ver no YouTube também nada. Se não tiver mais, eu vou concluir aqui o estudo.
E aí continuamos na próxima oportunidade. Ok, irmãos, então se não há dúvidas, vamos considerar nestas coisas. Então, assim, com relação à nossa fé e espiritualidade, é coisa séria, né? Se você é uma pessoa bem-humorada, graças a Deus, não deixe de ser, continue sendo, né? Mas você deve apenas colocar as coisas no lugar, certo? Colocar cada coisa no seu lugar, por causa da glória de Deus e para o bem da sociedade. Então, o que o mundo está precisando hoje não é mais comediantes, não é mais gracinha gospel. O que as pessoas estão precisando é ser quebrantadas, ser humilhadas, é perceber que estão perdidas, que há um inferno, uma eternidade, que as pessoas estão indo para lá às pressas, para o abismo. E como é que você vai impedir as pessoas de cair no abismo fazendo chacota e piada? Né? As pessoas vão olhar e vão dizer, sim, é isso aí, o cristianismo é isso aí. Essa brincadeira. Então, o que o mundo precisa de nós, o mundo precisa de seriedade da nossa parte, né, nesse sentido da questão de fé, e uma certa intolerância, então, aí com tudo isso aí que é contra a lei de Deus. Né? Então, claro que você deve fazer de modo piedoso. Se você está lidando com alguém que não tem costume, que não foi instruído, você deve, em amor, exortar essa pessoa, mas devemos alimentar no nosso coração o zelo por Deus e aprender a abominar o que Deus abomina. Então nós devemos aprender a abominar essas coisas, a não ter alegria com o que Deus odeia, com o que é impuro, o que é profano, o que é contrário ao Senhor. Irmãos, vamos orar então, oremos ao nosso Deus. Senhor, eis-nos aqui na Tua presença santa, majestosa e bendita, Te servindo, ó Deus, aprendendo do Senhor, e somos confrontados, ó Pai, porque pecamos, desonramos o Teu nome com o nosso pecado, quando transgredimos a Tua lei. Perdoa-nos, ó Pai, nossos pecados, quando agimos, ó Deus, de modo que quebramos os Teus mandamentos em pensamentos, palavras e ações. E também, ó Pai, filhos dessa cultura, vivemos numa sociedade, somos parte disso, altamente irreverente, altamente sem temor de Deus. Aprendemos e nos acostumamos com o pecado. Ó Deus, dá-nos arrepender, ó Pai, dá-nos reformar a nossa vida, levar a sério a fé, dedicar tempo ao Senhor, ao aprendizado, usando os meios corretos, adequados para isso, que honram o Teu nome, ó Pai. Assim, vem sobre nós, aviva a Tua igreja, ilumina, abre os olhos, usa esse estudo, ó Deus, para abrir os olhos nossos e de quem aprouver ao Senhor, fazer chegar esse estudo. Toda honra, toda glória seja ao Senhor. É o que te peço, te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, então, encerramos aqui esse estudo. Uma boa noite a todos os irmãos que nos acompanharam aí pelo Facebook, pelo YouTube. Eu vou encerrar a transmissão. Que Deus abençoe a todos, a graça e a paz do nosso Senhor. Amém.